Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Faltando um minutinho aí para as 8 da noite para a gente dar início para nossa live. Vão chegando, puxe a cadeira, sejam muito bem-vindos. Vamos entrando na nossa live. Hoje, dia 5 de fevereiro. Primeira semana aí do mês de fevereiro. E esse mês de fevereiro, ele tá recheadinho. Todas as quinta-feiras teremos lives com temas muito especiais. Então, muito bem-vindos. Se vocês já quiserem aí, colocando da onde vocês estão assistindo essa live, vão colocando. E o pessoal tá chegando, tá entrando. Vamos aquecendo aí, vamos fazendo esse aquecimento da nossa live hoje, que é muito especial, com uma convidada muito querida e muito especial. Hoje o assunto vai ser bom, hein? Hoje vai estar um assunto muito bom por aqui. Eu acho que vocês têm que ficar. Não é só entrar e sair, não. Entra, fica, que hoje o papo vai ser bom. Da onde que vocês estão vendo essa live? Conta pra mim. Bem-vindos! Torino! Estamos aqui pertinho, estou aqui em Biella. Estamos pertinho. Seja bem-vindo. Valdilana, olha, pessoal aqui de Biella em peso. Muito bem, muito obrigada. Salvador, Bahia, seja muito bem-vindo. Que legal que a nossa live assim chega em muitos lugares. Vamos ver se a nossa convidada já está por aqui. 8 horas para a gente dar início à nossa live. Vamos ver se a nossa convidada já chegou. Se a nossa convidada já estiver vendo a live, me manda a solicitação aí para eu aceitá-la. Jennifer, bem-vinda. Rodolfo, olá. Oi, Mayara, já tá por aí? Manda a solicitação. Deixa eu ver a solicitação aqui. Aqui a solicitação. Vamos ver. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Está bem o sinal? Tá saindo tudo ok? Eu aceitei, Mayara. Vamos lá. Olá, Simone. Olá, seja bem-vinda, Simone. Seja bem-vinda. Vamos esperar mais um pouquinho. Franciele. Seja bem-vinda, Franciele. Vamos ver aqui. Aceitar de novo. Aceitei. Oi, Fran. Seja bem-vinda. A Mayara não está conseguindo. Mandou mensagem que não está conseguindo acessar a live. Paciência aí. Vamos que dá certo. É a primeira live dela. Às vezes ela não está conseguindo acessar lá. Vamos ter um pouquinho de paciência, que é assim mesmo. Vamos ver a solicitação de novo aqui. Aceitei. E vamos mandando energia positiva aí. Aê! Aê! Muito bom! Olá, é minha primeira live, então tenham paciência comigo, tá certo? Nós temos toda a paciência do mundo, nós temos. O importante é que deu certo, que você entrou, isso que é importante. É, sim.
Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Brasil, e boa noite, Europa, né? Boa É noite. verdade. Nós estamos aí nesse fuso, né? E você Sim, está passeando no nosso Brasil do Brasil. Que gostoso, aproveitando as férias, né, Mayara? isso mesmo. Consegui tirar uns bons dias de férias e aí resolvi vir para o Brasil, né? Porque já estava assim morrendo de saudade. Eu costumo dizer que eu gosto muito da Itália, muito mesmo. Mas eu amo o Brasil e qualquer oportunidade que eu tiver, eu sempre retornarei. Eu faço ideia disso, tenho certeza disso. Para quem não me conhece, eu sou Josiane Calegari, sou aqui do canal Eu Renascendo na Itália. E hoje o nosso perfil teve essa alegria de receber aqui no nosso perfil a Maiara de Jesus. Né? A Maiara gentilmente atendeu esse convite que fizemos a ela, porque esse convite surgiu através assim de muitas perguntas que nós estamos recebendo aqui no perfil diariamente, tanto nas minhas mentorias e como no meu privado, no inbox, eu recebo muitas perguntas, são muitas dúvidas e são muitas pessoas que recebem informações muito equivocadas. Isso me deixou um pouco preocupada. Então eu peguei 5 temas que são mais discutidos, mais perguntados, e que surgem mais dúvidas, né, para os nossos amigos conterrâneos brasileiros a respeito da Itália. Então eu escolhi pessoas muito especiais que têm propriedades para estar falando sobre isso, para estar trazendo aqui no perfil. E tive a alegria de iniciar hoje com você, Mari. Eu vou te chamar de Mari, já vamos ficar íntima. Tá certo. E eu tive essa alegria de ter você aqui no perfil para a gente falar um pouquinho desse assunto, né? Ainda mais agora que está muito em alta, tá todo mundo falando, Sim, né? E tudo, muitas dúvidas, muito se fala, só que muitas informações equivocadas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? O que é, o que não é, o que é verdade, o que é mentira, o que pode, o que não pode, como que é viver isso na pele. Você já vive isso tudo na pele, né? é Então, muito sim. obrigada. Então, muito obrigada, Mari, por você ter aceito o convite, estar aqui comigo essa 1 horinha, dividindo o seu conhecimento, a sua energia, a sua alegria aqui e brilhantando o meu perfil. Eu que agradeço, eu fico muito lisonjeada com o convite. Realmente fiquei muito surpresa quando você entrou em contato comigo, mas agradeço realmente de coração. Imagina. Estamos aqui para nos ajudarmos, né? Exatamente. Esse é o intuito, né? Esse é o intuito nosso da nossa vida. Se a gente puder ajudar o próximo, se a gente conseguir Sim, ajudar no meio de um, conseguir ajudar um, já valeu a pena. De 100 ajudar um, já valeu a pena, né, Mari? é verdade. E aí, Mari, vamos então com o nosso bate-papo, que seja um bate-papo. Eu tenho certeza que esse bate-papo ele vai ser muito, com muita coisas muito, vamos colocar de um jeitinho, de um bate-papo muito leve, mas informações Sim. muito reais, né? E muito verdadeiras. Então, eu queria começar com você se apresentando. Quem é a Mariane de Jesus, né? Mariara, desculpa. Quem é a Mariara de Jesus? Como que a Mariara de Jesus apareceu aqui na Itália, surgiu aqui na Itália? Como tudo começou? Então, se apresente, mulher. Então, eu sou enfermeira, eu sou formada no Brasil, porém, além disso, eu tenho outras formações. Eu também sou técnica de enfermagem, e eu atuei por muitos anos na área, em diversas áreas, né, da enfermagem, como técnica de enfermagem. E eu gosto muito de falar porque o fato de ter trabalhado como técnica de enfermagem me ajudou muito, me deu um embasamento muito bom para eu poder atuar como enfermeira, né? Uhum. Eu também tenho formação como instrumentadora de cirurgias cardíacas. E eu agradeço muito, porque eu tive duas ótimas professoras assim na minha vida, que é a Jaqueline e a Daniele. Então, tudo que eu aprendi sobre cirurgia, sobre instrumentação de cirurgia cardíaca, foram com elas. Então, eu também gosto muito, sempre que eu tenho oportunidade, né, de falar e de agradecer a elas. É muito nobre, é muito nobre. É, sim. As pessoas, quem nos agregou as coisas, é muito nobre isso. Sim. E também sou perfusionista. Eu sou formada em perfusão.
Sou especialista em circulação extracorpórea, eu fiz minha especialização em Goiânia, então eu ia uma vez por mês em Goiânia, porque o curso era presencial, e a área cardíaca é uma área que eu gosto muito. Fiz minha especialização lá, e o meu professor de prática foi o professor Sidney, aqui de Salvador, que eu também agradeço muito, porque todo o conhecimento que eu tenho, que eu obtive com a perfusão, foi com o professor Sidney. Então, eu agradeço sempre muito as pessoas que passaram pela minha vida, que me ajudaram de certa forma. Eu sou muito agraciada porque eu encontrei e até hoje eu encontro boas pessoas disponíveis a me ajudar. E a única forma que eu tenho de retribuir é também passar as informações adiante. Com Então, certeza. foi basicamente por esse motivo que eu resolvi expandir, né, esse conhecimento aí, a minha experiência, contar a minha experiência no Instagram, porque eu sei que muita gente tem essa vontade que um dia eu tive e que está perdido, não sabe por onde começar, não sabe como fazer. Tem muita gente que acha que é uma realidade que é somente para outras pessoas. Exato. E o objetivo é justamente mostrar que assim como eu pude e que outros enfermeiros também puderam, qualquer um, qualquer profissional da área de saúde que queira atuar lá fora, que queira atuar na Itália, hoje é possível. Esse desejo seu, ele surgiu como, assim? Ah, como que surgiu? Ah, eu quero trabalhar na Europa, eu vou para a Itália. Como que surgiu isso? Como que brotou isso no seu coração? Então, eu costumo dizer que a Itália foi quem me escolheu. Hum, Porque eu nunca nem imaginei na minha vida, nem mesmo de visitar a Itália. Já tinha ouvido uhum, falar, a gente sabe, né? que da, já tinha ouvido muito falar sobre a Itália, sobre a questão da cultura, enfim, mas nunca me despertou o desejo de morar na Itália. hum, Porém, eu sempre quis atuar fora do Brasil, certo. né? Por conta mesmo que eu percebi aqui no Brasil, a gente sempre se esforça muito para ter o básico com saúde, com educação, com transporte, e isso me incomodava, Sim. né? Então eu sempre quis atuar fora do Brasil. Só que assim, eu nunca, eu sempre, eu sou uma pessoa muito controladora com minha vida. Eu gosto de planejar, de saber, de me organizar e gosto de ter esse controle para que tudo venha acontecer da melhor forma possível, né? Ah, porque muitas Logicamente vezes, que até a gente se organizando perfeitamente, às vezes tem isso, alguns contratempos, né? imagine. Então eu pensei, poxa, eu vou um dia morar fora do Brasil, não sei em qual país ainda, porém, duas coisas que eu quero fazer antes, como uma forma de preparo. O primeiro é falar bem o idioma daquele país que eu vou morar, porque eu tinha pavor de pensar de ir morar em um país onde eu não conseguisse me comunicar com as pessoas, né? E o Uhum. segundo, eu queria ter uma profissão. Eu queria sair do Brasil já com uma profissão. Eu não queria, para mim é um risco muito grande. A minha visão é essa. Seria um risco muito grande se eu saísse do Brasil sem falar o idioma e sem saber onde procurar emprego. Sim. Uhum. Então, eu me organizei nesse sentido. Como eu sempre quis fazer enfermagem, eu fiz o curso técnico, me graduei também e já me organizando também financeiramente e psicologicamente para ir morar em outro país. E aí eu fiz uma lista de países, de possíveis países que eu podia emigrar, porque eu não pensava somente com a questão do trabalho, eu pensava também com a questão da adaptação cultural, como Uhum. essas pessoas recebem os estrangeiros, como é Uhum. o mercado de trabalho lá fora. Uma segunda opção, caso eu não conseguisse de imediato trabalhar como enfermeira. Então foi uma longa pesquisa. Eu demorei 8 anos para emigrar me preparando, Um ano de preparo. pesquisando. Sim, eu não tinha pressa. Eu sabia que o momento ia chegar, então eu não tive Sim. pressa. Você se E preparou. aí, sim. E aí, a história é longa, então vou encurtar. Tá. Finalmente escolhi o país que eu quis emigrar. Eu Itália. havia. Não, Não. não. Eu tinha escolhido a Irlanda, porque eu já falava inglês e eu vi que seria
ideal para as minhas condições naquele momento. É um Sim. país da Europa, eles têm como idioma o inglês, eu já falava o inglês, então seria uma etapa a menos Uhum. para eu cumprir, né? Sim, atalho. Sim. E aí, o que foi que eu fiz? Apliquei. Abri meu processo junto ao órgão lá de enfermagem na Irlanda. E aí, para minha surpresa, naquele mesmo mês, foi dezembro de 2022 isso. Quando eu apliquei o processo, você sabe que quando a gente começa a pesquisar uma coisa na internet, a internet vai te mostrando mais Sim, opções sobre aquele tema, né? sim. E aí apareceu lá para mim, decreto cura Itália, contrata enfermeiros para trabalhar sem equivalência de diploma. Hum. Eu vi aquela informação, Epa. achei estranho. Ah, Achei estranho porque todos os países que eu tinha pesquisado, você, para trabalhar lá, você precisa fazer a equivalência do diploma primeiro. Eu sim, achei muito correto. estranho. Resolvi clicar. E aí estava lá a reportagem falando sobre o decreto cura, sobre a questão do Covid, etc e tal. Só que a fonte vinha direto do Corém de São Paulo. Então isso já me deu uma certa segurança, né, Exato. de acreditar naquela notícia ali. E aí eu entrei em contato com o número que eles colocaram na reportagem, que seria uma agência recrutadora. E aí ele enviou para mim vários vídeos explicando mais ou menos como funcionava todo o processo. E aí eu me interessei. E eu me encaixava em todos os critérios que ele me colocou, exceto um, que seria a carga horária do diploma de enfermeira. Ele queria Uhum. uma carga horária de 4.600 horas e eu tinha menos. Eu tenho 4.180, 4.100 e alguma coisa. E aí eu falei, poxa, mas eu tenho experiência, eu sou assim, eu sou assado, eu aprendo rápido. E ele falou assim, não, somente com essa carga horária. E Hum. aí eu fiquei triste, mas aí eu pensei, não, já tem entrada no processo para trabalhar na Irlanda, não vai ter problema não. Aí eu pensei, poxa, ele não deve ser a única agência que tem disponível no mercado. Comecei a procurar agências, encontrei a agência e encontrei uma agência que amou o meu currículo e falou assim: não tem problema nenhum. Se você quiser, podemos já iniciar o processo. Hum. Por isso que eu sempre digo que foi a Itália que me escolheu, porque eu nunca nem pensei em trabalhar na Itália. Sim. Aconteceu. Mas olha só, né? Ah, Tudo isso você precisou se organizar, você precisou se preparar emocionalmente, sim, você precisou se sim, preparar financeiramente e o mais importante, não assim, não mais importante, mas nesse bloco de importâncias você procurou o quê? Informações seguras, né? sim, E não escolher um atalho ali de que não, aquele, esse daqui, o caminho mais fácil é esse, vou por esse caminho. não. Você seguiu o passo a passo que deve ser seguido, né? E sem pressa. Fiz E sempre. tudo na boa calma que o baiano tem. Foi assim que eu fui, pesquisando com calma e perguntava novamente. Sempre procurava as diversas fontes e as informações iam se encaixando. Então eu fui vendo que realmente era verdade. Sim, sim. É, sim, porque o que que acontece, né? É, muitas pessoas oportunistas aproveitam disso Sim, para enganar, né? E verdade. aí, com promessas fáceis, que tudo dá certo, tira dinheiro das pessoas e na hora que do vamos ver, a pessoa chega aqui, atravessa o oceano, deixa tudo no Brasil, vende tudo que tem e chega aqui Sim, atrás de um sonho e a realidade é totalmente diferente do que diferente. empregaram para essa pessoa, né? É Então, verdade. então, por isso que eu falo assim, a importância de buscar boas informações, boas empresas, boas pessoas que te façam essa assessoria, essa mentoria, né? Porque isso muda todo o contexto da vida de uma pessoa, né? É verdade. E você, assim, teve pessoas idôneas, empresas Sim, idôneas que te ajudaram, e você não, né? Se você no primeiro não que não desse certo, você já tivesse parado ali, hoje você não estaria vivendo o seu sonho, é né? verdade. É verdade. E aí essa empresa pegou e disse para você que então tudo bem, seu currículo era maravilhoso, vamos começar então com o processo. E aí? Sim. O que mais me impressionou foi porque,
para ir trabalhar na Irlanda, eu teria que fazer a equivalência do meu diploma e isso demoraria pelo menos 2 anos. E essa empresa me falou que em até um ano eu chegaria na Itália. Eu achei pouco tempo, mas eu falei, porque assim, foi muito impressionante, eram informações muito novas, era tudo muito novo, era um processo que eu nunca tinha ouvido falar. E as pessoas que eu comentava, ninguém tinha ouvido Sim, falar. sim. Então não tinha alguém, uma pessoa que me dissesse como foi, né? E, Que me e, foi, e, passasse a foi um, experiência dela. e foi um momento que o mundo estava passando por um momento em 2022, aquela época do Covid, e estava Sim, Itália vivendo e aquele momento terrível, que aqui foi um dos países mais, né, mais mortos afetados, tiveram, mais sim, afetados. Então era tudo muito novo, era tudo muito. E a sua coragem, né, de ter sim, escolhido a Itália, de vir para cá sim, naquele momento. sim. E aí ela me explicou todo o passo a passo como seria, o que é que eu precisava fazer. Ela me explicou tudo muito assim, detalhadamente, a documentação que eu precisava, e tudo era muito novo para mim. Declaração de valor, nula osta, todas essas nomenclaturas davam um nó assim na minha mente, mas aí eu ia pesquisando na internet, sempre encontrava, e sempre que eu tinha dúvidas, eu perguntava também à agência que eu contratei para me levar. E aí Uhum, comecei a pesquisar também mais sobre o decreto cura, e aí descobri que o decreto cura foi uma medida emergencial do governo italiano para ajudar os italianos, né? E uhum. também as empresas, né, para que não viesse a falência e tudo mais, e também na contratação, na permissão de estrangeiros para trabalhar sem a equivalência do diploma, primeiro, né? Uhum. Podendo ir trabalhar na sua profissão e depois solicitar a equivalência do diploma já trabalhando. Tudo isso foi explicado. Fizemos a entrevista. Uhum. No dia que eu fiz a entrevista, não, vou começar do começo. Uhum. Eu, em dezembro de 2022, decidi e fechei com a agência. No dia Certo. 1º de janeiro, eu já comecei a estudar o italiano. Hum. Comecei a estudar o italiano, Essa era uma exigência da empresa, saber o idioma? saber o idioma. Atualmente elas pedem fluente, mas na minha época elas pediam entre intermediário e avançado. Elas me falavam: olha, você não vai precisar fazer uma prova de proficiência, mas você precisa entender bem e falar. Uhum. Você precisa saber se comunicar. Não pode ter ruído na comunicação, Sim. porque você vai trabalhar na área de saúde, você vai trabalhar com pessoas, e isso é um dos requisitos importantes para se trabalhar. É, porque na área da saúde você precisa entender sobre os medicamentos, você precisa entender do seu paciente, Sim, né? Precisa ser sim, entendido e compreendido. exatamente. Então, no dia 1º de janeiro, eu comecei a estudar italiano por conta própria. Hum. E aí eu fui buscando no YouTube, fui buscando, baixei o Duolingo. O Duolingo eu não gosto muito para aprendizado, mas para nível de vocabulário ele é muito bom, eu gostei. Fui estudando. E aí essa agência, ela forneceu 3 meses de italiano básico, mas era um italiano muito básico mesmo, Hum. mas que já deu um norte para poder a pessoa, né, aprender o idioma. E aí comecei a estudar o idioma. No dia da entrevista, eu já estava, me sentia preparada ao menos para fazer uma entrevista, E a né, em entrevista foi italiano. em italiano? Em italiano, 100% italiano. Por quê? Foi online, eu estava no Brasil Hum. e os recrutadores estavam na Itália. E na entrevista tinha uma intérprete. Mas essa Hum. intérprete, ela estava ali somente para uma palavra ou outra que Mediar alguma alguém. coisa ali. Sim, mas ela ficava calada praticamente Cita. o tempo todo. Sim, sim. Mas assim, foi muito interessante a minha entrevista porque eu sentia nas pessoas, né, que estavam fazendo a entrevista, o interesse de Hum. querer que nós passássemos na entrevista, né? Hum. Foi mais uma conversa mesmo. E eles falavam muito devagar, assim, quase parando mesmo. Falavam de forma que você sentia que eles queriam que
a gente entendesse e que a Hum, comunicação fluísse. E sim, graças a Deus fluiu, deu tudo certo. Eu passei na minha primeira entrevista e aí a partir daí já foi providenciada a documentação para eu poder embarcar para a Itália. perfeito. Perfeito. E aí na hora que falou assim, deu certo, vou embarcar para a Itália. E nessa hora, qual foi a sensação? E você falou assim, porque eu acredito que nessa hora é aquela mistura de emoções, né? Sim, sim. Eu, na verdade, eu vivi o processo. Porque a cada etapa do processo parecia que não era real, sabe? As coisas foram acontecendo, por isso que eu faço questão de dizer, a Itália me escolheu, porque as coisas foram acontecendo, sabe? Parece que eu não corri atrás, as coisas foram chegando e eu fui abraçando, sabe como é? Uhum. E aí, depois que eu fiz a entrevista, Hum, a, a dona da agência falou para mim, ó, se prepare que a qualquer momento a Nula Osta pode sair. A Nula hum, Osta, o prazo é até 60 dias, mas pode sair um prazo menor ou maior. Mas você já vai se preparando aí, porque a qualquer momento pode sair. hum. E a minha Nula Osta, ela saiu com 28 dias. Uau! Recorde! Sim, 28 dias. E aí, na mesma hora Ai, que saiu, eu estava trabalhando no hospital. Ela entrou em contato comigo e disse: agora já você já está praticamente embarcada, Mayara. Já vai providenciar. Minha documentação já estava toda separada, né? uhum. Me faltava somente a declaração de valor, que eu solicitei a minha declaração de valor no mesmo dia que eu fui solicitar o visto de trabalho. Tudo através, Já tudo via consulado. tudo via consulado. Aqui em Salvador, aqui porque eu estou em Salvador. Aqui Uhum. em Salvador, eles têm o consulado honorário da Itália. Hum. Porém, eu poderia fazer a declaração de valor através deles, entregando a documentação, eles enviariam para Recife e Recife retornaria essa documentação para mim aqui em Salvador. Mas eu sou muito cautelosa. Não é que eu desconfie do consulado, mas eu prefiro eu mesmo fazer as coisas, sabe? Eu também não sabia os prazos Sim, de como seria. Então, eu preferi fazer tudo lá em Recife. A questão da declaração de valor. Eu declaração. fiz pessoalmente, sim. Então, então assim, vamos lá. Só para a gente, quem está entrando na live agora, só para entender, estou aqui com a convidada muito querida, a Maiara, que é Uhum. enfermeira aqui na Itália, Maiara de Jesus. Depois vocês até adicionam ela no Instagram, que ela fala da vida dela, tudo que se passa aqui na Itália, a vivência dela, a experiência dela na área de enfermagem. E hoje nós estamos falando aqui sobre como que é trabalhar na Itália, né? Como que os brasileiros podem vir trabalhar na Itália? Porque às vezes tem aquele mito que somente quem tem a cidadania italiana e europeia que pode vir para a Itália para trabalhar na área da saúde. Estou falando especificamente a área da saúde, enfermagem e médico hoje, tá? Hoje nós estamos nesses dois temas, porque surgem outros profissionais da área da saúde, fisioterapia, médico veterinário. Esse projeto Cura, a gente vai deixar assim já claro que é específico para médicos e enfermeiros, tá? Não abrange, infelizmente, no momento, não abrange outras profissões da área da saúde. Então, é específico aqui. Hoje, nós estamos falando para médicos e enfermeiros. E a Maiara está contando a trajetória brilhante, maravilhosa e abençoada por Deus, que foi tudo muito bênção de Deus, né? A gente vê a mão de Sim, Deus em cada detalhe da sua trajetória, né? E aí, é agora verdade. chegamos no ponto que ela deu tudo certo. Deu tudo certo. Sim. Ela já foi na hora de preparar as malas dela e pegar o avião. Chegando aqui, Mayara, na Europa, você já tinha acomodação? A empresa que você contratou já tinha procurado, preparado para você? Como que funciona isso quando você contrata uma agência para trazê-la para cá? Então, a agência. Sim, quando eu cheguei na Itália, sim, eu já tinha uma acomodação. A acomodação, quem vai fornecer é a estrutura que o profissional vai trabalhar. A estrutura, seja a casa de cura, o hospital ou a casa de repouso. No meu caso, a estrutura que eu trabalhei, ela forneceu um apartamento.
ela alugou um apartamento amplo com 3 quartos para 3 enfermeiros. Então, nós dividimos aquele apartamento ali. Porém, algumas estruturas fornecem também um alojamento, que fica na própria estrutura, na casa de repouso, enfim. No meu caso, foi assim. Eles alugaram o apartamento todo mobiliado, e cada enfermeiro ficou com o seu apartamento, com o seu quarto. Entendi. Sim, Ah, entendi. Então, assim, já é também porque muitas vezes quem vai imigrar, né? Quem imigra tem essa preocupação. Eu vou me imigrar. E sim, aí, como que vai ser? Onde que eu vou morar? Como que eu vou ficar nos primeiros meses? Porque você já chegou com as garantias, você já chegou empregado, sim, você já sim, chegou, sabe, falando o idioma e você já sim, chegou sabendo onde você iria ficar, o seu alojamento. Então, você já chegou totalmente estruturada, né? sim, Hoje, sim. até hoje, você continua na mesma empresa ou você já mudou? Nesses quantos anos? Desculpa, 3 anos que você está aqui? 2 anos e 6 meses. 2 anos e 6 meses de Itália. Nesses, Sim. continua na mesma instituição? Não. Não, não. Eu cumpri o contrato com a primeira empresa, e aí eu procurei um outro trabalho, fiz a entrevista, tudo certinho, passei, e hoje eu estou na minha segunda empresa na Itália. E eu gosto tanto de trabalhar lá que eu espero permanecer lá por muito tempo. Amém. 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 E aí tem uma dúvida muito grande, né? Que surge assim, que tem tudo na vida, né? Nós temos os lados positivos e nós Sim, temos os lados negativos, como tudo na vida, né? Infelizmente, sim, não dá pra gente ter só coisa. Infelizmente, a gente não consegue colocar só coisas boas, né? A gente tem que passar por algumas dificuldades. E é verdade. agora eu quero que você divide com a gente assim, qual que foi uma das suas maiores dificuldades que você teve, que você enfrentou nesse processo que você viveu? Na Itália ou no Brasil? Ah, nos dois. Vamos começar do Brasil. Como você iniciou o processo? Sim, na verdade, a minha maior dificuldade foi a questão do medo. Hum, Eu tinha muito medo, mesmo querendo, mesmo sabendo que é possível, mesmo sabendo que eu teria dificuldades, mesmo sabendo que seria bom para o meu futuro. Eu sempre tive muito medo. Porém, eu nunca deixei que o medo atrapalhasse, né, de eu viver esse meu sonho. sim. No Brasil, você ter medo é mais fácil. Por quê? É o seu país, você tem as pessoas que você gosta ali, exatamente. Você tem uma rede de apoio, vamos dizer assim, né? Porém, sentir medo lá fora, nossa, é um negócio muito estranho, é desconfortante, sabe? A gente vive um dia de cada vez lá fora. Porque, pelo menos eu, né? Tinha medo de tudo. De tudo. Por mais que eu não deixasse transparecer isso para as pessoas, eu tinha medo. Eu tinha medo de me aproximar de uma pessoa. Eu tinha medo de falar, mesmo falando e falando errado. E eu Sim, falava muito errado. sim. E eu Eu falo até tinha hoje. medo. Você falar, eu falo até hoje. Eu tinha medo. Mas eu não deixava esse medo me atrapalhar. Sabe? Eu sou uma pessoa extremamente tímida. De verdade. Só que eu sou tímida aqui no Brasil, lá fora eu não sou tímida, porque ninguém me conhece, então eu tenho mais liberdade de me expressar e tal. Então eu fui vencendo o medo dessa forma, experimentando, sabe, tentando mesmo vencer aquelas barreiras ali. Se Então a permitindo, né? minha, exatamente, exatamente, foi a minha maior dificuldade. Mas consegui. Hoje eu não tenho mais medo, não. Amém. E aí, depois que você chegou aqui na Itália, assim, você enfrentou o seu medo, né? Porque Sim, tá com medo, eu falo, né? Pra quem pergunta pra mim. Eu também tive muito medo, porque a gente deixa a nossa vida, né? A gente recomeça, o sim. recomeçar, né? A gente recomeçar de novo é muito É, difícil. A gente sem amigos, a gente sem dominar perfeitamente o idioma, por mais que a gente consiga se comunicar, a gente hoje, se a gente no Brasil, se a gente quer brigar, se a gente quer se impor, a gente sabe colocar
A gente tem vocabulário para isso, né? Verdade. Muda de país, a gente nem tem tanto vocabulário para a gente brigar com alguém É ou se a verdade. gente se impor com alguém. Então falava assim, né? Pro meu marido, eu falava assim, as pessoas, eu não consigo falar para as pessoas não sabem que eu sou legal. Eu ficava muito quieta, muito tímida. E aí eu fui me retraindo também. Porque eu ficava muito quieta, eu ia na porta da escola Sim. e eu sempre fui uma pessoa muito falante, muito comunicativa. E eu ia para a porta da escola, eu ficava rezando para ninguém olhar para minha cara, para ninguém falar, porque eu não ia saber falar. Então, isso realmente é um processo que a gente precisa aprender a enfrentar, né? A É gente verdade. E aí, isso é um desafio. A gente tem que se Sim, desafiar. E não adianta. Não adianta ninguém falar pra gente que a gente tem que fazer. Isso a gente tem que sair de dentro do nosso coração, né? é Se tá com verdade. medo, se tá com medo mesmo, se arrisque. Se você vai falar errado, não tem problema, é errando que a gente aprende. Aquela É palavra que a verdade, gente falou Josi. errado um dia, depois a gente vai falar de novo, a gente já acerta essa palavra, Isso, não é? exato. E, Isso mesmo. e procurar sempre pessoas que possam agregar na sua vida, né? Pessoas que te tragam coisas positivas na sua vida, Sim, né? Porque sim. e Deus coloca os anjos na vida da Coloca, gente. Deus coloca assim pessoas maravilhosas na vida da gente, né? coloca. Eu tinha muito medo também. Eu falava assim, nossa, eu vou ter muita dificuldade de fazer amigos nativos, né? De Sim. ter contato, porque eu tinha aquele bloqueio na minha cabeça, porque eu pensava assim, nossa, os italianos, eles não vão querer fazer amizade comigo. Eu sou estrangeira, não converso, não sei falar direito, mas pelo contrário, hoje, assim, eu tenho uma melhor amiga minha aqui que é como se ela fosse uma mãe para mim, maravilhosa. Sim, Então, sim, isso é muito importante na nossa vida, né? A gente se permitir. é E, verdade. e a sua história é muito. E, e eu tive muita sorte também nesse sentido, porque eu sempre encontrei pessoas muito boas na Itália. Para você ter ideia, eu cheguei lá no mês de agosto de 2023. E aí, agosto é uma loucura, né? É calor, é burocracia que não funciona na Itália. E aí eu fui procurar uma escola de italiano. E a Uhum, escola estava fechada, né? uhum, E aí, conversando com alguém, alguém me falou: Ó, vá naquele lugar ali que tem uma senhora que faz voluntariado. Ela uhum. ajuda pessoas estrangeiras que precisam de alguma ajuda. Você diz para ela a sua necessidade, se ela puder te ajudar, ela te ajuda. Se ela não puder te ajudar, ela vai te indicar alguém que possa te ajudar. Sim. Eu falei: tá certo. Fui até ela. E aí, falei para ela, me apresentei, sou Maiara, em italiano. Essa ajuda que você precisa? Eu falei: sim. E Uhum. aí ela me deu 3 meses de aula, de conversação, sem me cobrar nada, sabe? E a gente conversava, e a gente saía, e a gente ia para um barzinho tomar um café, e conversava em italiano. Uhum. Esse é um dos exemplos, porque eu encontrei realmente, eu fui muito bem acolhida na Itália, até hoje estou, porque realmente eu encontrei pessoas boas que me ajudaram, Sim. sabe? Uhum. E eu acho que é uma via de mão dupla mesmo. É À isso que eu ia medida que falar. você, à medida que você se disponibiliza a ajudar o outro, isso também Sim. chega para você, né? Exatamente, exatamente. E eu percebo assim, as pessoas, eles são um pouco fechados, são muito, assim, Sim, nós somos muito mais acolhedores, né? sim, Pessoas muito mais dadas com os outros. Mas eu percebo que quando a gente se abre, que nem eu tô passando na rua, eu vejo que uma pessoa às vezes está de cabeça baixa, eu cumprimento, bom giorno! Aí eles eu também. respondem também com aquela simpatia. Então é uma via de mão dupla, É não verdade. pegar do outro. Por que não? Você pode dar, você pode oferecer, né? Sim, Mayara, uma das dúvidas, assim, sim, essa é uma dúvida minha, uma curiosidade minha. Você atuou no Brasil e hoje sim, você atua aqui na Itália. Qual que é a diferença? Que tem alguma diferença da atuação tem, no Brasil para atuar aqui? tem. No Brasil, a equipe de enfermagem, ela é composta do enfermeiro e do técnico de enfermagem. Eu estou falando a nível hospitalar, né? Uhum, Do técnico de enfermagem e do enfermeiro. Então, o enfermeiro, ele tem o posicionamento de chefia, vamos dizer assim, né? No hospital. Ele tem as atividades
que ele faz que é inerente somente ao enfermeiro, que o técnico de enfermagem não pode fazer, tá? Mas é mais, ele trabalha muito com papel, com a questão burocrática, com questão de fazer escala, Hum, essas questões assim. Já o técnico de enfermagem é o profissional de enfermagem que realmente coloca a mão na mão na massa, massa. né? Ele Uhum, coloca a mão na massa. Ele faz atividades como puncionar, em alguns casos fazem curativos, por exemplo, mas uhum, é o técnico que realmente coloca a mão na massa, né? É o técnico que consegue olhar o paciente mesmo, né? Quando ele vai dar um banho, ele consegue visualizar a pele do paciente e tudo mais. uhum, Na Itália, a equipe de enfermagem é o enfermeiro. Existe só o uhum, enfermeiro, uhum, certo? Então, o enfermeiro, ele faz todas as atividades. O uhum. enfermeiro na Itália, ele faz todas as atividades que o enfermeiro no Brasil faz e mais Burocracia. as funções do técnico. Ah, então, Sim, então ele tem que se dividir entre a burocracia e a mão na massa. sim. Mas na Itália tem essa questão menos burocrática. A gente não faz tanta burocracia. Por exemplo, eu não faço escala. Existe uma pessoa específica para fazer escala. Por exemplo, a gente coloca mais a mão na massa mesmo, de fazer, né? De cuidar mesmo do paciente. Por exemplo, o técnico de enfermagem no Brasil, ele funciona uma veia, ele Hum, administra medicamento venoso. Na Itália, é função do enfermeiro. O hum. OS, que seria o equivalente, entre aspas, ao técnico de Auxiliar. enfermagem, sim, ele não faz essas funções E qual na que é Itália. a função do OS, que seria o auxiliar aqui? Como? Qual que é a função do OS, que seria o auxiliar de enfermagem aqui na Itália? O OS, ele praticamente ele tem a função de ajudar, de nutrir o paciente, né? De ajudar com a alimentação do paciente. Hum, Ele tem a função de cuidar do paciente, de trocar uma fralda, de ajudar o paciente a tomar um banho. A questão mesmo do cuidado, né? cuidador, é um Com o cuidador. paciente, Hum, sim. E na mobilização, ele ajuda o paciente a mobilizar, A a faixa, sair do a faixa leito. salarial muda bastante? Do OS para o enfermeiro? É. Em torno de 300 a 400 euros. É uma diferença, E a carga uma horária? média. Carga horária é a mesma. 38 horas semanais. Em algumas instituições, 40 horas semanais. Vai variar. Entendi. E aí, naquele bate-papo que a gente teve, você comentou comigo sobre as folgas, né? Como que eram Sim. as folgas? Conta aí pra gente, né? Como que funciona. Bom, eu trabalho em uma clínica de reabilitação. Ou seja, os pacientes que nós recebemos lá são pacientes que vão fazer fisioterapia. Hum, Né? Eles vão lá para restituir alguma funcionalidade. Exemplo, digamos que ele operou o joelho e aí ele permanece um tempo no hospital para se recuperar e aí depois ele vai para essa clínica de fisioterapia para reaprender a andar. hum, Então, é uma clínica de reabilitação que eu trabalho. hum, Nessa clínica, o turno é de 12 horas. hum. Então, 12 horas dia, 12 horas à noite. E a carga horária dessa clínica que eu trabalho é 36 horas semanais ou 40 horas. Você pode escolher Ah, a você sua carga horária. entendi. Porém, a maioria das estruturas na Itália trabalham com carga horária de 6, 7 ou 8 horas, por exemplo, né? Entendi. O turno. E aí o enfermeiro, ele faz o turno, ele ao invés de fazer dois turnos, né? O dia, ao invés de ser dividido em dois turnos, é dividido em três. Entendi. Se acontece assim, eu sou enfermeira junto com você. Somos enfermeiras em Sim, turnos diferentes e aconteceu alguma situação que eu não posso ir. sim. Aí, Maiara, você pode dobrar turno? Acontece isso? Não. Na clínica onde eu trabalho, é proibido a dobra. Não se dobra na clínica onde eu trabalho. Se acontecer isso, porque pode acontecer, né? Somos seres humanos, pode Hum, acontecer.
a clínica providencia um outro profissional para substituir aquele colega ali. Mas lá é terminantemente proibido dobrar. Primeiro, porque a gente trabalha muito, né? Não é um mar de rosas, como alguém já me perguntou. Não, não tem só a parte boa, tem as partes Uhum. realmente duras, né? Então a Sim. gente trabalha muito na clínica onde eu trabalho. Então é um turno realmente bastante cansativo. E eles prezam pelo repouso do profissional. Eles fazem questão que o profissional repouse. Certa vez eu lembro que eu fui até o chefe que faz a escala e eu pedi a ele para trabalhar 4 dias seguidos. Ele disse não. 4 dias seguidos são muitos dias para você trabalhar e eu quero que você repouse. Então Uhum. ele não me deu os 4 dias seguidos por conta disso. Então dobrar nem pensamento. E O que se... pode acontecer é, por exemplo, se o colega ligar em cima da hora, que raramente acontece. Aham. Se ele ligar em cima da hora, vai ser providenciado uma pessoa para substituir ele e você pode ficar 1 hora ou 2 horas esperando aquela substituição. Mas raramente lá acontece isso. Mas dobra mesmo, não existe. Entendi. Nunca dobrei na Itália. Nunca. E Eu também nunca tive a necessidade de trabalhar em 2 empregos. E eu amo demais essa coisa. é uma das coisas que me encantam aqui, né, na Itália, é essa prezar pela qualidade de vida, né? Como, Sim, então, assim, isso é uma das coisas que eu resolvi também deixar, assim, minha carreira no Brasil, eu resolvi deixar tudo lá e vir sim. cá em busca disso, né? Porque a gente parece que a gente trabalha e patina, não sai do lugar, né? Então, Isso. então, assim, esse momento de ter qualidade com a família, ter tempo para a família. Aqui, qualquer voltinha na esquina que a gente dá já é um passeio maravilhoso, É verdade. é uma qualidade de É, vida, né? Que eu falo assim que, como tudo na vida, tem a parte boa e a parte ruim, mas esse lado sim, na balança é o que pesa bastante, né? Para a gente conseguir enfrentar os lados ruins que existem, é né? verdade. Nesse Sim, tempo, na sua área que você tá, Mayara, assim, você sim. já presenciou ou soube alguns relatos de pessoas que vieram ou que viram que não funcionava bem como pensava, que se decepcionaram, que retornaram para o Brasil, ou que não deu tão certo, vieram iludidos achando que ia ser muito fácil, chegou aqui e viu que não era. Você já vivenciou isso? Sim, eu já vi alguns relatos. Eu já vi relatos de pessoas que foram trabalhar na Itália e que não aprenderam a língua de jeito nenhum, sabe? Aprendeu a língua para fazer entrevista, né? Uhum. Memorizaram ali algumas frases para fazer entrevista, passaram na entrevista, mas chegando na Itália não se adaptava, não conseguia realmente evoluir no aprendizado do idioma. Já Sim. vi gente que foi embora por conta disso. Já vi gente que foi embora por saudade da família, saudade da rotina do Brasil, porque, como você bem colocou, é diferente. É Uhum. tudo muito diferente. Então, você leva um tempo para se adaptar a tudo, né? Porque é um mundo de informação que chega para você e Exato. você precisa ir assimilando aos poucos. Você não vai assimilar da Não. noite para o dia. Você Ah, vai aprendendo aos poucos, você vai entendendo as coisas como funcionam aos poucos. Então, eu já vi muita gente chegar na Itália com muita expectativa e aí acabaram que se frustraram justamente porque queriam essa rapidez no processo, né? E sim. não conseguiram. Quando a gente migra, a gente tem que saber que o imediatismo não existe, principalmente Não. falando de Itália, né? Que se Sim, a gente colocar top um de burocracia, nós falamos de Itália, sim, né? E, sim. infelizmente, assim, é um país muito burocrático, as coisas não são rápidas para acontecer, Não, não é rápido. Então, quem é não. imediatista e chega aqui acaba sofrendo.
sofre Acaba. bastante, né? É verdade. A neurociência fala que em 21 dias o nosso cérebro começa a se adaptar com as coisas novas. Mas eu falo assim, não, eu devo ser estudada, porque eu demorei chorando. Então, se a neurociência fala 21 dias, o meu foram 7 meses. Foram 7 meses que eu chorava constantemente e que eu queria pegar o primeiro avião e ir embora. Mas graças a Deus eu não peguei e não fui. Porque hoje eu estaria muito arrependida se isso tivesse acontecido, né? Então, E mas uma coisa que facilitou muito o meu processo de adaptação foi estudar sobre Itália. Quando eu decidi ir morar na Itália, eu comecei a assistir vários filmes sobre a Itália, comecei a pesquisar mesmo a cultura, cultura. exato. A gente tem que ter essa imersão sobre a Exato. cultura. E eu falo É. assim, não é a gente querer colocar os nossos desejos, os nossos gostos, os nossos hábitos aqui dentro. A gente tem que se Não. adaptar ao novo país, à nova cultura, Ex- né? Isso faz exatamente. a diferença. Quando a gente se abre, Sim. a gente fica aberto Sim. para o novo, a gente se abre para aquilo e aí as coisas vão ficando mais fáceis. Sim, sim. Isso Vai me ajudou fluindo. muito. Me ajudou muito a entender como eles são, como as coisas funcionam. A questão mesmo que eu não era acostumada com essa questão de horário, para tudo ter horário. Para você ir no banco resolver uma senha que foi bloqueada, você precisa marcar um horário. É o Tudo apontamento, tem horário. do apontamento, do apontamento. Sim! Então já fui sabendo de muita coisa sobre Itália, então muita coisa não me surpreendeu. Eu só Sim, porque aí fui. a gente não se estressa, a gente já sabe que é assim. Exato. É, eu só fui aprender na prática realmente como é, mas eu já sabia que a teoria era assim. O meu permesso de sojourno mesmo foram 6 meses para ficar pronto. Teve colegas que o prazo foi menor, mas se estressava porque achava que ia ser menos. Eu dizia, não, calma, vai dar certo, é assim mesmo, eles são assim. Então, Uhum. vamos entender e vamos aceitar. E tá tudo bem. Quando você chegou há 2 anos e 6 meses atrás, você veio pelo projeto Cura, certo? Sim, Mas sim, hoje você não trabalha mais pelo projeto. não, Então, agora vamos contar essa parte aí, certo. dessa Então, transição. Então, na época que eu entrei no projeto, né? Que eu entrei em contato com a agência e tudo mais, eu apresentei a documentação para trabalhar na Itália através do decreto Cura. Porém, eu tinha tanta certeza que eu ia gostar da Itália, que eu já, naquela época ali, já providenciei toda a minha documentação para fazer a equivalência do diploma, Uhum. certo? Então, eu desembarquei na Itália já com minha documentação pronta para poder enviar para o Ministério da Saúde em Roma. Eu enviei minha documentação 2 meses depois, porque eu queria ter certeza que estava certa. E Uhum. aí, com 2 meses depois, outubro, novembro, não lembro exatamente, eu enviei a minha documentação para Roma. E aí, eles analisaram. E eles respondem. Me responderam por e-mail, me perguntando se eu já estava atuando na Itália. Eu disse que sim. E ela falou assim: eu vou precisar que você me envie um contrato de trabalho e também um documento informando todas as suas atribuições na estrutura que você trabalha. Na época eu perguntei por quê. Ela me disse porque a sua carga horária é menos de 4.600. E, pra, Hum. e, e a carga horária do enfermeiro italiano que se forma na Itália é de 4.600 horas. 4.600. E do Brasil é quanto? Do Brasil, sabe que eu não sei? A minha foi 4.100. Tem colegas que é 3.800. Tem colegas que é quatro mil e Ah, duzentos. depende. Depende do Depende. curso. Ah, Isso, depende da faculdade, depende da época também em que a pessoa vai entendi. estudar. Entendi. Deve ter, mas eu nunca me atentei para isso, não. A carga horária mínima para Ah, o curso de enfermagem. aí, Enfim, eles me pediram a documentação, eu enviei a documentação, eles analisaram a documentação e aí o meu diploma ele ainda assim não foi aprovado. hum, Ela falou assim: você vai precisar fazer uma misura compensativa, entendi. Ah, que seria uma prova. hum, Então, eu precisei ir até Roma. hum. Por isso, quem me acompanha aqui no Instagram sabe que em dezembro eu fui para Roma. Só que eu não falei o que eu fui fazer.
Por conta dessas Eu fui, 500 horas que faltava ali no seu diploma. exato, eu fui fazer a prova em Roma. Então, fui fazer uma prova oral e uma prova prática relacionada à enfermagem. Hum. A prova oral toda em italiano, foi tudo em italiano. E eles, Inclusive, a prova foi. e eles já te deram um preparo antes do que o que poderia estar caindo ali, alguma coisa Sim, do lado, alguma coisa assim. sim. Eles enviam um e-mail informando o porquê que eu preciso fazer a misura compensativa e eles dão também as fontes de onde eu posso estudar. É, ele diz o nome dos livros, ele não diz exatamente o que é que vai cair na prova. Ele me deu uma Uhum, lista de 7 ou 8 referências, e aí eu escolhi duas lá, porque eram muitos livros, e uhum, estudei. perfeito. Estudei para a prova. E aí fiz a prova no dia e eles dão o resultado na hora. Me surpreendeu também, Maravilha. porque eu achei que foi. Também, porque você imagina você ficar com aquela Ficar ansiedade. esperando. É. E Sim. aí o resultado foi na hora, e aí ele me falou: a senhora foi aprovada, daqui a alguns dias vai receber um e-mail informando que a senhora foi aprovada. Seu diploma foi aprovado. Parabéns. Oh, que final de ano maravilhoso que você É, passou. sim! Finalmente atrás seu. Nossa, mas eu chorei, sabe? Porque foi Imagino. muito importante para mim. Faço, Muito importante. faço ideia. Sim, Nossa, que. sim, Mas você é sim. merecedora de tudo isso. Nada por Ah, obrigada. agora. Eu fico até emocionada, porque a gente sabe, né? Que cada conquista que a gente tem É aí verdade. é muito importante. Talvez, assim, Sim, uma conquista pequenininha, às vezes uma coisa assim, que acontece aqui pra gente já é tão grandioso. é verdade. Se a gente tivesse o nosso próprio país, a gente não ia Dá esse valor. É celebrar verdade. né? Então, É assim, verdade. é muito gratificante. Eu esse ano, pra mim, esse ano que passou, eu tava tão ansiosa, mas tão ansiosa para fazer meu exame do B1, Sim, pra eu fazer meu pedido de cidadania por matrimônio. E eu sim. estava tão ansiosa, porque era muito importante aquilo para mim, porque assim, eu tinha como proposta de vida em 2025 estar fazendo meu pedido. E aí, quando veio para mim também aquele, ai, nossa, ai, passou, foi tão emocionante, foi uma emoção tão grande, e eu É chorei verdade. tanto, porque eu falo, nossa, eu não me recordo de ter chorado nem quando eu terminei a faculdade, nem quando eu fiz Eu também. pós-graduação, nem quando eu não me lembro essa emoção, mas como que muda, né? Como que a É gente muda? verdade. Parece que a vida se torna mais intensa quando a gente Muito migra, mais, né? muito É, mais, muito mais, muito mais mesmo. Então, assim, eu fico muito feliz por você, muito, muito obrigada. feliz. Você é merecedora disso. Eu tenho certeza que, assim, isso é uma coisa pequenininha de tantas coisas grandiosas que Deus está preparando para sua vida. Amém. Amém. Tenho certeza. E, assim, um lado, assim, triste, assim, do projeto Cura é que a pessoa que vem já não pode estar trazendo a família, né? É, é verdade. Então, A lei mudou recentemente. Recentemente tem um ano que assim, mudou. sim. E é muito triste. Então, isso Porque, também já deixa, assim, a gente já vai deixar isso claro aqui, porque a gente não quer passar falsas esperanças, falsas sim, expectativas para ninguém. A gente quer trazer a verdade aqui, que tem um lado muito bom, né? E tem sim, um lado que não é tão bom assim. Então, se você pensa em migrar, vir para cá, trabalhar na área, infelizmente a gente não pode já estar trazendo a família, né? é verdade. Só depois de 2 anos de residência na Itália. 2 anos de É. residência na Itália. Exatamente. Mayara, a gente tá quase dando uma hora. O nosso papo é tão bom falar com você. Um dia tão gostosa, a gente teria muitos assuntos. Ah, obrigada. Você também. Vamos abrir assim a caixinha, vamos ver se tem algumas Sim, perguntas, né, do pessoal para a gente ir respondendo. Vamos ver se tem caixinhas aqui. E se tiver mais perguntas, podem mandando, que agora a gente vai abrir esse momento de interação. Ai, aqui, ó. Maiara é sensacional. Tive uma dúvida, ela me respondeu de imediato. Quero muito ah, pessoalmente. Eu também. Ah, obrigada. você não contou onde você está aqui na Itália.
Ah, sim, eu moro na região do Trentino Alto Adige. Ai, que lugar, né? É Nossa, fantástico. mas é muito Sim, metida mesmo, né? Olha só onde sim. você está morando. Trentino Alto Adige, que faz fronteira com Suíça e Áustria, essa região específica, né? E é mais fácil eu Incrível. chegar, é mais rápido eu chegar na Suíça do que eu ir para Roma, por exemplo. Tem um pezinho. Moro nas Dolomitas. É muito Lugar linda a região. incrível. Lugar incrível. To- Em Ideia. todas as épocas do ano é muito lindo. Sim. É, Josiane, o que você fazia no Brasil? Eu no Brasil, eu sou psicopedagoga, né? E no Brasil eu atuava na área da educação e tinha uma clínica também que eu realizava atendimentos. E aqui na Itália hoje eu falo assim que eu continuo educando, Sim, educando através do perfil, assim, eu falo assim que a missão da gente tem que continuar, né? Então eu falo que essa vocação que o Senhor me deu de estar transmitindo conhecimento para o próximo, não pode deixar guardado na gaveta, engavetado. A gente tem que usar o dom do Senhor para é atingir, para verdade. ajudar as pessoas, né? E aí, Sim. esse que é o intuito aqui do perfil, tá ajudando os nossos amigos aqui. Vamos ver se tem mais caixinhas. Acho que essa é para você. Você está estudando alemão? É muito difícil? Sim. A região que eu moro é o Alto Adige. E lá eles têm dois idiomas oficiais, que é o italiano e o alemão. E eu, ano passado, finalzinho do ano passado, resolvi aprender a falar alemão. E aí eu vou para a escola de alemão e eu não pago nada por isso. Inclusive o material didático que eles fornecem, que é o livro, né? Eu não Hum, paguei nada por isso. E eu tô fazendo aula de alemão sem pagar nada. que demais, né? O meu marido trabalha na Suíça. Ah, que É lá. bacana. E o cantão que ele trabalha lá fala alemão também. Sim. Mas se qualquer um me pergunta, por que que você não muda para lá? Vai para lá, vai para a Suíça. Não, não, não consigo. Eu sinto que a Itália é minha casa, sabe? A Ah, Itália me abraçou, me acolheu. sim. E quando vamos para lá, né, que meu marido trabalha lá, então a gente sempre está indo para lá, eu não sinto isso. Então a gente tem que ficar não de Hum, coração sente quentinho, né? É E verdade. meu coração É é verdade. quentinho aqui. A Simone está perguntando qual que é a média de salário da enfermeira aqui. Bom, na Itália existe uma diferença salarial muito grande dos enfermeiros, né? Então, quanto mais, não só dos enfermeiros, né? Mas das diversas categorias. Então, quanto mais ao norte, o salário é maior, as condições de vida, de saúde é muito melhor. Então, centro, norte é onde se paga melhor. Hospital, ele vai pagar aí em média entre 1.700 a 2.300 para a enfermeira que trabalha empregada, né? Em casa de repouso, 1.600, 1.900 é a média salarial do enfermeiro. Eu Entendi. nunca recebi menos de 2.000 euros trabalhando na Itália. Maiara, tem vaga de enfermeira na clínica onde você está hoje? A Elaine está perguntando. Sabe que eu não sei? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Mas eu não sei te dizer. Não sei te dizer. Mas ela tá sempre recrutando. Tá sempre recrutando enfermeiros. Não só na clínica onde eu trabalho, né? Por exemplo, Aí toda a Itália, na né, essa em falta toda a está no Itália. país inteiro. O país inteiro está com essa necessidade muito grande de profissionais. Sim. Na cidade Mas onde eu trabalho tem uma clínica, tem uma casa de repouso. E aí eu fui nessa casa de repouso e lá tem um andar fechado, porque hum, não tem profissional para trabalhar. caramba, Tem um andar fechado e uma lista de espera grande. Um enfermeiro que trabalha lá que estava me falando sobre isso, né?
e porque não tem profissionais para trabalhar. Então, na Itália, você escolhe onde você quer trabalhar. Eu não tive dificuldade de encontrar emprego quando eu não quis mais ficar na primeira estrutura que eu trabalhei na Itália. Então, não é um problema. Sim. A Camila tá falando que está vindo para Brescia, o que acha que é uma boa. Brescia é uma cidade maravilhosa, linda, que é aquela mistura do moderno com o antigo, né? Sim, Tem uma história, você vai se encantar, né? Tem um dos patrimônios mais lindos da Unesco está lá. É uma cidade muito tranquila, muito organizada. é. Agora, para falar sobre a área de trabalho, eu não tenho propriedade para falar de lá. Eu tenho para falar sobre outros assuntos mais pontuais, eu consigo falar bastante da minha região. Agora, de outras regiões, eu não tenho propriedade para falar. Só para falar assim, se é bonito, se não é bonito, é beleza, a gente pode Sim. falar. Mas se aprofundar pontualmente nos assuntos, eu não consigo te falar, Camila, me desculpa. Mas se você vir para um lugar tranquilo, você procura um lugar bonito, tranquilo, com qualidade de vida, acredito que lá é uma boa, sim. Lombardia também, né? Sim, É, Camila, sim. sou agente comunitária no Brasil e queria continuar nessa área da saúde aí. Será que consigo? Ela é agente comunitária. Agente comunitária no Brasil, eu não sei, tem formação na área de enfermagem, Camila? Não, agente comunitário é aquele profissional que trabalha em UBS, né, na Unidade Básica de Saúde, e ele praticamente visita as pessoas e vai colhendo as informações, sabendo das necessidades e vai intermediando as famílias, né, para ter acesso à saúde básica. Na Itália, eu não consigo imaginar um profissional que faça isso. Eu acho que não tem. É, bom, aqui na minha região eu nunca me atentei, porque nós temos o médico de base que já faz todo Sim, esse trabalho, né? Porque é o exato, nosso elo principal aqui. Você ficou doente, você não vai nem para o pronto-socorro, você liga para o seu médico de base, que é o médico de exato. família. Então, eu acredito que aqui na Itália não tem essa função. Não tenho certeza, né? Mas pelo Eu, que eu vivencio aqui, sim, e quando nós temos qualquer coisa, se tem uma dor de dente, você tem que ligar para o seu médico de base. sim. Falar. Então, ele que é o nosso elo, o primeiro elo aqui na área da saúde é o médico de É o base. médico. É, É, aqui o Vira não. colocou, legal que abriram oportunidades mais fáceis para enfermeiros brasileiros virem. Meu processo em 2008 foi empenhativo, mas a minha ideia foi parecida com a tua. Que legal que ele compartilhou Ah, a ideia que é tua, muito legal. Vamos ver, qual que é o nome da clínica que você trabalha ou a casa de repouso, qual que é o nome? Não sei se você pode falar, né? não, não posso falar. Eu teria que pedir autorização primeiro. Não Exato, posso falar. exato. A gente não, ainda mais se tratando de lugar assim público, da área da saúde, Sim, envolve outras coisas, né? A é gente, verdade. sou enfermeira em Milão, hoje sou autônomo, deixei o hospital público, o salário estava muito baixo. Legal que você teve essa Ótimo. oportunidade. Muito Sim. legal, Vieira. Que é uma opção também. O enfermeiro ele pode trabalhar como autônomo. Pode abrir a partita IVA, que é o semelhante ao MEI do Brasil, ao CNPJ do Brasil, e ele Sim. pode trabalhar de forma autônoma. Ele se torna uma empresa que presta serviços a uma outra empresa. Então ele acaba ganhando um pouco mais por conta disso, né? É Hum, uma boa opção. Sim, opção. sim, Mas isso daí ele já precisa estar aqui estabelecido com permesso, estar legal sim, no país. Não é deu sim. na telha, eu quero. Não, Não. Então a gente tem que, né, ser tudo legalizado, entrar legal, exato. estar legalizado Sim, no país. Porque meio que você entrou no país, você tem cidadania, é uma situação, sim. né? Você não tem Isso. por outro meio. Então a gente tem que deixar isso muito claro, que é tudo em meios legais, né? Verdade. Nada, não, Sim. não tem aquele jeitinho. Se alguém Não. propor para você alguma ideia que é muito fácil, que isso dá certo, vai que dá certo, fora Desconfie. isso É, imediatamente, porque não é assim que funciona. é verdade. O consulado aqui em Salvador orienta sobre quais agências confiáveis procurar? Não.
Não, acredito que nenhum consulado fará esse trabalho Não. de indicar as agências. Não. É, você tem alguma dica? Sobre agências, eu não vou falar o nome de nenhuma agência aqui, A gente não vai fazer mas propaganda. sim, mas é você conversar com a agência. Converse com a agência, veja as propostas que ela te faz, anote tudo e pesquise sobre essa agência. Ela tem um CNPJ? Ela tem experiência no mercado? Quem são os enfermeiros que foram trabalhar através dessa agência? Procure esses enfermeiros. Nem espere a agência te indicar, porque tem agência que indica, fulana foi através de mim. Não. Entra no Instagram, vai ter um monte de enfermeiro que trabalha na Itália, que foi através do decreto cura e que foi trabalhar por meio de uma agência. Entre em contato com essa pessoa, pesquisa e aí você vai perceber se essa agência é uma agência idônea ou não. Eu fiz dessa forma e comigo deu super certo. E assim, eu não tenho o que falar dessa agência. O que a agência me prometeu, ela realmente me entregou, sabe? Porém, conheci vários enfermeiros que vieram por essa agência e que alguma coisa no processo não deu certo. Entende? Então tem isso também. De repente, a experiência que eu tive não é a mesma experiência que fulano teve. Então é pesquisar as diversas agências e ver qual é a proposta que se encaixa melhor no que você No tem, no que você perfil. está sentindo ali no momento. É. Exato, exato. Cada um tem uma expectativa, cada um Sim, está vivendo um momento, cada um tem sim, cuidado com a oferta, mais uma vez, cuidado com as ofertas muito fáceis, né? Não, sim. a única coisa que cai do céu é a chuva. É verdade. Tá caindo, É. então tem que tomar muito cuidado, né? O programa Sim. de recrutamento para brasileiros ainda existe? Está existindo. Acredito que essa pergunta deve ser sobre o projeto Sobre o Cura. decreto? O decreto é até 31 de dezembro de 2029. Sim. Deixa a live salva para a gente ver de novo. Deixaremos, com certeza. Eu compartilhe, manda para os amigos, que eu sei que é um horário que às vezes não é todo mundo que consegue estar, mas É lógico, verdade. estar salva sim. Depois a gente vai fazer uns recortes também para estar soltando aí para vocês. A gente comunitário aqui não tem o Vieira, Anderson, não sei. O Vieira falou que não tem aqui. Agente Não. comunitário de saúde tem um técnico, isso? Agente comunitário de saúde tem um técnico, isso? Não, não entendi. Eu acho que deve exercer a função do OS por ter o curso de técnico de enfermagem. Não, para exercer a função de OS é com um curso de técnico de enfermagem. Então, muitos enfermeiros, ou melhor, muitos técnicos de enfermagem brasileiros estão indo atuar na Itália como OS, através de agência. Muitas agências estão recrutando os técnicos de enfermagem brasileiros, não só brasileiros, né? Mas da América do Sul, por exemplo, para trabalhar na Itália como OS. E existem também alguns enfermeiros que vão atuar na Itália como OS. Então, é uma realidade. Eu não sei se todas as agências fazem esse processo, porém, algumas agências fazem, viu? Muitos técnicos brasileiros estão atuando como OS hoje na Itália. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Tenho que primeiro ter uma boa base. Sim, Tem que primeiro ter uma boa base. A melhor opção é iniciar contratado, dependente de um hospital clínico, etc. perfeito. Exatamente, perfeito. É isso mesmo. Sim, É aquele passo a passo que a gente fala, né? Nada, sim. nada de atalhos. Não. E aprender o idioma, gente. Aprender o idioma, isso facilita muito a Essencial. vida da gente. Não só no trabalho, né? Mas também na sua vida social. Sim, Ajuda muito para você ir resolver um problema, para você ir ao mercado, para você se sim. comunicar com seu vizinho. É Porque senão a importante gente falar. fica, eu falo que a gente fica usando muleta. É, A gente não saber o idioma é a gente viver com muleta, a gente precisar sempre de um apoio. é verdade. Não, e não, a primeira coisa, olha, venha, e nem se for para turistar.
eu vou para a Itália, eu vou fazer turismo. Pelo menos, gente, o basiquinho do básico. Pedir um café, sabe? Sim, Pedir por favor. Se você precisa de uma ajuda, o o básico. básico. Por mais que hoje a gente tenha o Google Tradutor que ajuda a gente naqueles momentos. Mas, gente, nada como o olho no olho, a gente É poder verdade. a gente ter essa liberdade de se expressar é fundamental. O É idioma sim. é É muito fundamental. importante. Sim. O Vieira comentou aqui que optou por ser autônomo depois de muitos anos e parecia que comecei do zero. Deixar não foi fácil, mas parabéns pela coragem. Parabéns, sim. Parabéns pela coragem, porque foi mais um ato de coragem, né? É verdade. Deixou ali o certo pelo duvidoso, você teve coragem, Sim, ainda bem que deu certo. Vamos ver, saber o idioma é liberdade. Exatamente, é libertador. total. O italiano é muito aberto para a comunidade brasileira. E a nossa vantagem também. Muitos adoram. É verdade, é É verdade. verdade. Quando eu chego em algum lugar, eles já falam assim: ai, o seu acento é diverso. Deve ser. Eu falo Brasil. Brasil! Muda o discurso completamente. Velho. Comigo também. Já, Acontece já muito. abre, já é muito bom. Sim, A gente fala que é do Brasil, é. já muda o discurso. Aí a gente tem que falar que não fala espanhol, né? Não, não fala Sim. espanhol. Aí agora vocês falam que é brasiliano, aí eu nem discordo mais, eu nem falo não é português, eu falo é brasiliano. Eu também. Ai, É verdade. ai, a Joyce, que lindas, obrigada, Joyce. Tudo bem com você? Beijo. Bem, eu acho que foram essas as perguntas. E aí, pra gente estar chegando aí no nosso fim da nossa live, eu quero que você deixe uma dica, ou se nós esquecemos de alguma coisa que você se atente, alguma coisa importante que a gente precisa dizer. Agora eu passo a palavra só para você. Ah, obrigada. Bem, eu costumo dizer que morar na Itália não é um sonho pronto, sabe? Não é um sonho pronto onde você vai chegar e vai estar tudo ali disposto e disponível para você. Não, eu costumo dizer que é um projeto mesmo. E é um projeto, como todo projeto, tem os seus processos, né? Então, é você realmente viver esse processo, viver cada dia, aprender com as coisas que vão acontecendo, sejam experiências boas, sejam experiências ruins, porque a gente também tem muitas experiências ruins, né? Mas fazer disso realmente um aprendizado, ou para melhorar mais lá na frente, ou para não fazer de novo, sabe? Então, eu digo para todo mundo que quer vir para Itália, que quer ir para a Itália ou que quer emigrar para qualquer outro país que seja, que é um sonho possível, sim, com planejamento, com calma, buscando a ajuda das fontes corretas, é um sonho possível, sim, para todo mundo que quer emigrar. E eu desejo muita sorte a todos vocês. E se precisarem de alguma ajuda que eu possa, eu estou aqui disponível para ajudar. Amém, muito obrigada, muito obrigada. Então, assim, o objetivo da nossa live, ela foi uma maneira, assim, de um bate-papo leve, né? Sim, Você está trazendo, assim, a sua vivência, como foi a sua vivência, porque nada melhor do que uma pessoa que vive, que passou por essa sim, experiência, estar falando, né? E aí a gente não quis nem desanimar e nem animar, a gente quis conscientizar as pessoas. sim, Porque muitas vezes as pessoas, a gente quer animar, mas tudo na vida tem lado bom, tem lado ruim. sim, Então a gente tem que colocar tudo numa balança, né? A gente tem é que. verdade. Qual que é o seu objetivo? O que que você quer para sua vida, né? Então, a partir do momento que a gente tem um objetivo, então eu falo assim, que são os passos que a gente tem que ter. Se Deus colocou, se Deus brotou aquele desejo no seu coração, não é por acaso, né? Sim, Então, se você tá com aquele desejo no seu coração, você primeiro coloca nas mãos do Senhor. Então, pede para ele te guiar, pede para ele abrir seus caminhos e ele vai sim, fazer por você aquilo que você não pode fazer. é verdade. Então, o que que você pode fazer? Eu posso ir atrás, eu vou estudar, eu vou atrás de bons profissionais. Senhor, Sim, o que está ao meu alcance, eu faço. O que eu não posso sim, fazer aí ele entra com a providência, é né? verdade. Então, aí nesse momento que ele vai entrar com a providência e vai abrir todos os caminhos, né? Vai abrir as oportunidades, vai surgir pessoas abençoadas na vida, Sim, né? E vai sim, fazer toda a diferença.
Então, É assim, verdade. então esse foi. Eu acredito que o nosso objetivo foi atingido. Eu acredito que a gente conseguiu estar passando isso para os nossos amigos, né? Para as pessoas que têm interesse por esse assunto. Então, se você Sim, aí tem interesse, vocês gostaram da nossa live, então a gente vai salvar essa live. Vocês ótimo. compartilhem, mandem para os amigos de vocês, para todo mundo e sigam os nossos perfis, porque assim, a Mayara, ela tem um perfil muito rico com a vivência dela, com as informações dela, com tudo que ela vive aqui. Daqui a pouquinho ela tá voltando. Você já volta essa Sim, semana para a Itália, né? sim. Ela já está voltando para a Itália, já para a rotina de vida dela. O meu perfil na Sim, próxima semana. Nós vamos falar de um tema também muito importante, que é famílias atípicas aqui na Itália, né? ótimo. Como que as mães, né? Como que as mães atípicas, o que acontece? É bom? Não é bom? O que é bom aqui? O que é bom ali? Qual que é o caminho? Então a gente vai ter esse assunto também que é muito importante e não é tanto falado, É né? verdade. Se fala muito Sim, pouco de como é a família típica aqui na Itália. Como vive essas famílias, né, o que tem de apoio, o que não tem. Então a gente vai falar desse tema na semana que vem, com uma convidada também muito especial. Então são 5 convidadas maravilhosas que teremos aí. muito obrigada pelo convite. Eu não conhecia seu perfil no Instagram, mas eu amei, porque você traz informações do dia a dia e informações pertinentes, né? Principalmente para mim que moro na Itália, muita coisa eu acabei descobrindo através do seu perfil, muita coisa que eu não sabia. Então, seu canal também é de uma importância muito grande assim para a comunidade. Então, continue, que é muito bonito o seu trabalho. Parabéns. Legal, nossa. Que Deus continue usando as nossas vidas, né? Amém. A gente seja instrumento dele aqui na Terra. E eu tenho certeza, né, que muitas coisas que hoje a gente consegue transmitir para as pessoas são coisas que eu gostaria de saber antes de ter chegado aqui, É né? verdade. Sim. Então é esse o nosso intuito, né? Que sempre com o Espírito Santo de Deus nos guiando, nos trazendo Amém. pessoas maravilhosas. E aí, desse modo, agradecendo a Deus e agradecendo a você, que a gente finaliza essa live. E agradeço a Ah, cada um de vocês que estiveram aqui presente conosco. Muito, muito obrigada. Minha gratidão. tchau. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. E daqui a pouco entrem, curtem, compartilhem, tudo junto e misturado. Tchau. Tchau.